E voltamos a falar agora da tragédia na região sul, o ciclone devastador que já provocou mais de 40 mortes e deixou dezenas de desaparecidos. Ao vivo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, conversa conosco agora aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigado, governador, pela gentileza, por atender ao nosso convite. Boa noite. Boa noite, obrigado, Vitor, obrigado pelo espaço aqui e já aproveitando também, utilizando ele para agradecer a imensa solidariedade de tanta gente, de tantos lugares do Brasil com o Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Imagina, governador, queria um relato do senhor sobre a situação de momento, como é que estão essas cidades agora, a água já baixou, ainda chove, o que é que indica a meteorologia e quais são as maiores necessidades das cidades gaúchas nesse momento? O volume de chuvas foi muito intenso no início da semana, né, entre a segunda e a terça-feira, especialmente. Os rios na região do Vale do Taquari, aqui no estado, uma região a cerca de 2 horas de carro aqui de Porto Alegre, chegaram num nível que não se tinha observado antes. E, bom, estão os números aí, 41 vítimas, 46 desaparecidos, nós temos entre desalojados e desabrigados mais de 10 mil pessoas aqui, mais de 140 mil pessoas que foram atingidas, né, de alguma forma, por conta dessas chuvas. Todo o esforço, né, inicial, Vitor, é no sentido de fazer resgate, salvamento, e foram salvas milhares de pessoas, mais de 3 mil salvamentos foram feitos pelas nossas forças de segurança, em especial pelo Corpo de Bombeiros e pela nossa Brigada Militar, por botes, por helicópteros, de todas as formas, muitas vidas foram salvas. Infelizmente, nem todos puderam ser salvos. Depois que passa a chuva e que a água baixa, a gente começa a etapa de assistência às pessoas, né? Assistência humanitária, aí é providenciar alimentação, abrigo, vestuário, atender psicologicamente, atendimentos de saúde para essa população que foi atingida. E agora a gente começa a etapa da reconstrução, né? Todos os esforços dirigidos para reconstruir essas cidades. É claro que o primeiro momento ainda é um cenário de caos, um caos talvez um pouco mais organizado, né? Porque a gente entra com as nossas forças, entra com estrutura, com maquinário, as pessoas estão limpando as suas casas, começa, né, a ficar as ruas que já estão elameadas e cheias de vegetação, também com os entulhos que estão sendo despejados, então tem que fazer o recolhimento, limpeza, organização e a definição dos programas que vão assistir a essas cidades. A gente anunciou hoje, anunciei agora há pouco, R$1 bilhão por parte do nosso Banco do Estado do Rio Grande do Sul em condições facilitadas, assim, para que as pessoas possam reconstruir as suas casas, o seu comércio. Vai ter 1 ano de carência para começar a pagar, juros baixos, prazo mais longo para pagar do que costumeiramente. Então a gente está olhando aí pelo que é necessário para poder ajudar essas pessoas a se reerguerem. Para aquelas que não têm renda nenhuma, a gente vai fazer um programa que a gente criou aqui, que chama Volta por Cima, as pessoas de baixa renda, em que a gente vai creditar num cartão, que é o cartão cidadão de programas aqui do governo do estado, R$2.500 extraordinariamente para que elas possam fazer as compras que mais forem necessárias para elas nesse momento. Então, assim, de diversas formas, são apenas os primeiros movimentos, a gente vai avançar aí nessa reconstrução ao lado de cada uma das prefeituras para botar essas cidades em pé. Não vai ser fácil, vai levar um tempo, mas vai ser antes do que as pessoas imaginam, a gente vai ter essas cidades em pé novamente. Governador, e logo no início da conversa o senhor já agradeceu, né, de antemão a solidariedade, né, do brasileiro, que é sempre uma marca, felizmente, nesses momentos de tragédias, de catástrofes, né, o brasileiro se mobiliza, ajuda, procura formas de colaborar. O que pode ser feito nesse momento pelos cidadãos comuns, por nós, civis, que estamos aqui acompanhando à distância tudo isso que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul? De outros estados é possível ajudar também? O que é que o senhor nos orienta, governador? A gente recebe doações, sim, de outros estados, né? Porque as defesas civis, as estruturas de defesa civil de cada um dos estados, de forma muito solidária, muitos municípios também organizaram campanhas de arrecadação e se encarregam aí com parcerias de companhias aéreas, de transportadoras, de fazer chegar aqui. A gente agradece a cada um. No momento, assim, alimentação e vestuário, nós recebemos tantas doações, isso é bonito de ver, que estamos bem atendidos, né? É até um desafio logístico para poder fazer a distribuição. E claro que vamos fazer com que tudo chegue a quem precisa. Alguns itens que menos chegam,
são, por exemplo, peças de roupas íntimas que são importantes, as pessoas perderam tudo, então aqueles que, né, quiserem adquirir e doar peças de roupas íntimas, lençóis, roupas de cama, né, são também bem-vindos, fraldas também são bem-vindos. Para aqueles que quiserem doar recursos, né, eventualmente as pessoas querem fazer, é mais fácil fazer um Pix, a gente também tem canal para isso, está divulgado lá nas redes do governo do estado, a chave para isso. Mas eu pediria até o seguinte aqui, para quem quiser doar algum valor, que aguarde alguns dias, mantenha aí, né, esse ímpeto, essa disposição no coração de ajudar, porque o governo tem recursos, né? Não adianta colocar o recurso na conta da Defesa Civil do governo. O governo tem recursos para fazer a reconstrução, para fazer equipamento aos hospitais, nas escolas, tudo isso vai ser feito. O que eu identifico que vai ser mais difícil, a gente precisa fazer, é ajudar as pessoas a reerguerem as suas vidas, né? Aquele pequeno salão de beleza, aquela pequena loja, aquele pequeno comércio, aquele brechózinho lá que a pessoa estruturou por conta de um esforço de uma vida inteira e que tudo foi levado. A gente vai oferecer, como eu disse aqui para vocês, empréstimos facilitados, com prazo para pagar, mas talvez para alguns isso não seja suficiente. Então a gente está organizando aí nos próximos dias reuniões com organizações sociais, com entidades, com o terceiro setor, né, para poder fazer uma mobilização para que esses recursos possam vir na direção de ajudar esses comerciantes, essas famílias que vão precisar reconstruir casas. A gente vai desenvolver um sistema que seja, né, com toda a credibilidade, toda a confiança, para esse recurso chegar em quem realmente precisa. Governador, a Dora Kramer faz a próxima pergunta. Diga, Dora. Boa noite, governador. Eu queria saber, amanhã, o vice-presidente no exercício da presidência, Geraldo Alckmin, e mais 10 ministros, se eu não estou enganada, vão visitar o Rio Grande do Sul. Gostaria de saber do senhor o que o senhor espera ouvir e o que o senhor vai dizer para essa representação, quer dizer, ao governo federal. Está previsto, em princípio, Dora, para o domingo, na verdade, a vinda aqui do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, acompanhado de alguns ministros, ainda não tenho a relação da comitiva completa. Eu vejo boa vontade e disposição do governo federal e saúdo isso, é muito importante poder contar com esse apoio. Tenho convicção de que recursos podem e devem ser disponibilizados. É o ente federativo que tem mais capacidade, né? É o governo federal, e vamos precisar muito contar com esse apoio. O que eu mais vou pedir, né, é facilitação na burocracia, porque a burocracia acaba, né, ela existe para poder defender o uso do recurso público, é super importante, né? Processos devem ser observados, mas a gente não pode se deixar vencer pela burocracia nesse momento. A vida das pessoas foi devastada nessas cidades. Não se trata apenas de uma enchente numa localidade em que moram as pessoas, e que é muito ruim, certamente, né, para a vida daquelas pessoas, mas em que a zona central da cidade, onde a maior parte das pessoas acaba trabalhando, ficou preservada, então elas vão ficar na casa de alguém e elas vão retomar suas vidas nos dias seguintes, voltando a trabalhar e se recuperar. Não, foi a cidade inteira, né, ali que foi devastada. A gente precisa reconstruir, reparar, restaurar essas cidades o quanto antes. Então, o que eu mais vou pedir aí é que a burocracia não nos vença, que a gente possa fazer processos sumaríssimos, né, muito rápidos, para viabilizar esses recursos se transformarem em recuperação das cidades, recuperação da vida das pessoas. E já disse, se a burocracia começar a atrapalhar muito, eu falei aqui para os prefeitos, nós vamos fazer conosco mesmo, com os nossos recursos. Não é que tenhamos dinheiro sobrando, mas isso é prioridade absoluta para nós, é restabelecer as condições mínimas de normalidade para essas cidades, para a vida de tanta gente que já foi vítima da enxurrada e que não pode ser vítima do desalento, da desatenção, da falta de agilidade do poder público. Perfeito, é a palavra do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Seguimos em contato, então, governador, acompanhando aqui à distância essa tragédia, né? Tomara que venham notícias melhores no decorrer dos próximos dias e que essa reconstrução, esse trabalho de socorro consiga ser concluído quanto antes. Obrigado pela atenção, uma boa noite, bom final de semana.